A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas. Muitas pessoas têm a Bíblia. Menos pessoas leem a Bíblia. Em um número menor, estudam a Bíblia. Mas isto nada vale se a Bíblia não for aplicada nas vidas. Seja bem-vindo ao culto racional. A graça e a paz, meu querido e minha querida, para mais um culto racional. É uma grande alegria estar aqui fazendo mais um vídeo para que você aprenda as coisas do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, a ação do Espírito Santo, a vontade de Deus para a sua noiva, para mim e para você. Queridos, eu me mudei para um novo apartamento. E você sabe que mudança é algo que traz um certo incômodo, né? Porque você tem que encaixotar todas as coisas e depois você leva algum tempo para desfazer as caixas. Mas houve uma coisa muito boa, muito agradável, né? Deixa eu colocar aqui para você. Aproveitando, esse é um novo logo do culto racional, feito pela nossa querida irmã Jerusa, e sempre nos ajudando, nos apoiando aqui no canal. Muitas dos posts que eu coloco aqui são feitos por ela, uma amada irmã da igreja, né, no Ministério de Louvor, muito abençoada, junto com seu esposo, suas filhas. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Deixa eu me colocar aqui no cantinho. Pronto, beleza. Eu quero trazer para você isso aqui, ó. Olha só que preciosidade que a minha esposa encontrou em uma das caixas. E aí ela passou para mim e isso, meu Deus, olha que fato interessante, né? Nesse pequeno pedaço de papel está escrito aí que houve um inglês de origem humilde que em 1878 declarou guerra contra duas poderosas frentes, a pressão da pobreza e o poder do pecado. 12 anos mais tarde, ele publicaria seu único livro, In Darkest England and the Way Out, ou seja, na Inglaterra mais escura e o caminho de saída. Trata-se de William Booth, nascido em 1829 e, como dizia meu pai, se tornou cidadão celestial em 1912. Pastor metodista que fundou o Exército da Salvação. E eu acho interessante porque eu não lembrava o nome dele, mas uma vez, quando meu pai estava fazendo campanha na cidade de Rio Grande, enfim, eu não vou contar aqui toda o testemunho, até eu creio que se você olhar os vídeos anteriores, você vai encontrar esse testemunho. E aconteceu que a campanha era num ginásio e deu um problema lá no poste, um caminhão tirou o poste, era o inimigo tentando obstruir, né, o querer de Deus, né, o avivamento na cidade de Rio Grande e arredores, que vinha pessoas de vários lugares ali, ao redor de Rio Grande, como a cidade de Canguçu, Pelotas, Povo Novo, enfim. E aí os pastores preocupados, e meu pai disse, olha, qual é a igreja mais próxima do ginásio? E era o Exército da Salvação. E então pediram a igreja e foi feito lá o culto, um sábado à noite, estava lotado, todo mundo de pé, não dava para sentar de tanta gente. Com certeza nessa pandemia não daria para fazer o que a gente fez, né? E foi muito interessante porque a primeira coisa que meu pai falou foi exatamente a história de William Booth.
o fundador do Exército da Salvação. Porque ele estava indignado porque os pobres ficavam mais pobres, havia muita fome e infelizmente, a igreja e a sociedade estavam paradas, não estavam olhando para esta situação. E foi perguntado para ele, aí está, quando alguém lhe perguntou quais seriam os maiores perigos doutrinários do século XX, veja bem, queridos, ele respondeu de pronto: religião sem Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem novo nascimento, política sem Deus e céu sem inferno. Eu coloquei aí para você, atenção, esses 6 pontos que já o nosso irmão William Booth, cheio do Espírito Santo, inclusive meu pai citou isso lá em Rio Grande, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, realmente, um homem de Deus, e ele cita isso, queridos, há mais de 100 anos atrás. Há mais de 100 anos atrás. E o que ele está dizendo? O que está acontecendo hoje. E nós precisamos nos atentar a estas coisas. Então veja bem, queridos, religião sem Espírito Santo. Quantas religiões existem no mundo, mas quantas realmente têm a ação do Espírito Santo? E para se ter a ação do Espírito Santo, nós temos que ter Jesus Cristo como centro. E aí vem o segundo ponto, um cristianismo sem Cristo. Eu sei que pode ser que você esteja olhando isso agora e pensando, mas como assim? Um cristianismo sem Cristo? Como é que alguém pode viver o cristianismo sem ter Cristo? Exatamente, porque estão se enganando a si mesmos. Eles estão achando que estão vivendo uma religião, mas não tem o Espírito Santo. Eles acham que vivem um cristianismo, mas Cristo não é o centro da vida deles, não é o caminho, não é a verdade, não é a vida. O ponto 3, o perdão sem arrependimento. Essa semana, um membro lá da igreja estava perguntando, pastor, eu não entendi, o que é perdão sem arrependimento? Perdão sem arrependimento, meu querido, é o seguinte, você faz alguma coisa contra alguém, aí você vai lá e pede perdão. Só que o arrependimento, ele é um limitador de você não fazer de novo. Só que a pessoa continua fazendo. Então, o perdão sem arrependimento é isso. Você está sempre pedindo perdão, mas está sempre voltando a fazer os mesmos erros. E nós temos que cuidar disso. O 4, a salvação sem novo nascimento. O que significa isso? Querido, se você não mudar, não adianta você dizer eu sou salvo e não mudar de vida. Viver uma nova vida com Cristo, dentro agora da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus. O 5, uma política sem Deus. Às vezes algumas pessoas ficam arrepiadas quando a gente fala de política, mas a política que eu estou falando aqui é a política social, certo? Quando nós lemos nas Escrituras Sagradas que a religião de Deus é os órfãos e as viúvas, o que é que você tem feito por isso, né? Nós aqui na igreja nós temos o Instituto Social e Mais. Depois, mais tarde, eu vou estar falando alguma coisa sobre isso. Mas o que é a política sem Deus? É quando eu estou fazendo algo para outra pessoa? Não, quando eu estou fazendo para que eu venha a aparecer. É uma política sem Deus, porque a glória deve ser dada a Deus e não ao homem, certo? E, por fim, o 6, um céu sem inferno. Eu fico impressionado. Cada vez que morre uma pessoa famosa, todo mundo fala de céu. Todo mundo fala do andar de cima. Todo mundo... Queridos, não é assim não. Queridos. O inferno existe. Certo? Eu não quero que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Mas, querido, não sou eu, não é você e não é nem o próprio Deus. Porque a palavra de Deus diz que as pessoas já estão julgadas pelos seus atos. Então, quando a gente coloca um céu sem o inferno, ou seja, eu só quero a parte boa, não existe a parte ruim, querido, isso não existe, ok? Então, vamos lá? Religião sem Espírito Santo, cristianismo sem Cristo, perdão sem arrependimento, salvação sem novo nascimento, política sem Deus e céu sem inferno. Eu quero que você pense se você está em algum desses pontos, está falhando. Ok? Ou a igreja onde você está
Você precisa atentar, certo? Nosso querido irmão William Booth, que foi o fundador do Exército de Salvação, que até hoje ajuda milhares de pessoas no mundo. Mas vamos lá, querido. Hoje eu quero falar sobre pecado ou prosperidade. Mas aí você vai pensar assim, mas a prosperidade é carro, casa nova, é dinheiro na conta, né? Não, queridos. Eu quero falar de algo bem espiritual, ok? Quero falar de algo que Deus quer para mim, Deus quer para você. Agora existe o pecado e existe a prosperidade. E nós não podemos aceitar pregações, né, de 8 ou 80. Não, as duas têm o mesmo valor, não um valor, obviamente o pecado não tem um valor bom, mas existe um peso, existe uma medida, existe algo que a palavra de Deus fala e existe a prosperidade. Mas muitas vezes o que está sendo pregado de prosperidade é algo que contraria a própria palavra, porque a Bíblia fala que não junteis coisas nesse mundo onde a traça e a ferrugem corroem. Eu não estou dizendo que você não possa ter as coisas, mas veja bem, você não nesse momento, a tua prosperidade não é uma prosperidade de bens. Os bens, eles vêm automaticamente, e aí eu vou explicar todas essas coisas agora, para que você entenda, tá? O que é ser próspero e o que é viver no pecado. Queridos, veja bem, aqui também esse post feito pela nossa querida irmã Jerusa, muito bonito, né? Eu achei lindo. Vamos lá. Gênesis 1, 29 a 31. Percebam, queridos, Deus fez para nós algo próspero, ok? O início, lá em Gênesis, o início de tudo, a ideia de Deus era que nós sejamos prósperos, certo? Mas que prosperidade era essa? Esta prosperidade era de ter o básico, o necessário, o suficiente, ok? Eu me lembro agora do texto, né? Quando o povo estava faminto e Deus envia o maná. O que era o maná? O pão do céu. E qual era a ordem? Não junta de um dia para outro, a não ser quando era de sexta para sábado, onde no sábado o maná não descia, né? Então o pessoal podia comer o que tinha sido juntado na sexta-feira. Mas se juntasse na segunda, fosse comer na terça, já estava podre, né? Causava enfermidades, doenças e até a morte. Por quê, queridos? Nós temos que entender o seguinte, a vontade de Deus. Eu quero colocar isso agora nesse momento. Pecado de um lado, prosperidade do outro, e no final eu vou colocar esta gangorra. A vontade de Deus está no centro. Se Deus enviou cada dia o maná, era para aquele dia. Não precisava juntar para outro dia. Porque Deus queria que aquele povo fosse próspero. A ordem de Deus era não junte de um dia para o outro. E quando você vai contra a vontade de Deus, então você entra na gangorra do pecado, ok? E quando você entra na gangorra do pecado, é algo extremamente perigoso, certo? Então vamos lá. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isto vos será para mantimento. A prosperidade de Deus para mim e para você é que nós sejamos mantidos, certo? Deus quer ser o nosso mantenedor, mas mantenedor do quê? Do necessário, do suficiente para nós vivermos, para nós fazermos a vontade de Deus, para nós nos estabelecermos e para nós crescermos, certo? E cada dia mais sermos melhores dentro da vontade
de Deus. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, veja esse texto. Deus fez tudo perfeitamente, né? Ele viu que tudo que fez era bom. E se Deus diz que é bom, misericórdia, né, irmão? Se Deus disser que é bom, quem sou eu, quem é você para dizer que não era bom? Então perceba, Adão estava num lugar próspero, certo? Ele tinha, como está ali no verso, isto vos será para mantimento. Veja bem, Gênesis 2, 16, 17. E aí eu quero falar de algo, queridos, que a prosperidade não são apenas bens, ok? A prosperidade também é a vontade de Deus. Eu não vou dizer que também. Em primeiro lugar é a vontade de Deus. Mas entenda que neste momento eu estou trazendo prosperidade de nos manter fisicamente e agora uma prosperidade para nos manter espiritualmente, ok? E o que é que nos mantém espiritualmente? É a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é o querer de Deus. E qual era a vontade de Deus? Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Quando Deus fala, é uma ordem, ok? É uma regra, é o seu sistema. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Querido, ele tinha muitas coisas para manter o seu corpo sadio alimentado, tanto ele quanto os animais. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, Deus trouxe uma prosperidade de palavra. Você muitas vezes vai pensar assim, mas, poxa, Deus não precisava ter colocado aquela árvore. Queridos, Deus nos quer prósperos, inclusive na prosperidade de você tomar decisões sobre a sua vida. Você escolhe, certo? Mas veja que naquele momento haviam muitas árvores que podia e apenas uma que não podia. Era muito mais fácil que hoje. Hoje tem muitas coisas erradas e apenas um caminho, que é Jesus Cristo, certo? Vamos passar adiante. Mas o que aconteceu? Eu tenho que falar sobre isso aqui. O que é a prosperidade? Grande produção de alimentos e bens de consumo, abundância, fartura. Isso é o que diz o dicionário. Veja bem o que eu escrevi ali embaixo. O corpo e a alma de Adão e Eva estavam abundantes, estavam fartos de alimentos e informações. Diz as Escrituras que Deus todo final de tarde vinha falar com eles, ou seja, informação, comunicação. A palavra de Deus, todo dia Deus trazia alguma coisa. Todo dia Deus trocava uma ideia com Adão e Eva. Todo dia Deus trazia a sua vontade e a sua alegria de ver o homem e a mulher prosperando. Ok? Agora vamos lá. Gênesis 3, 1 a 6. E aí vem a parte, ruim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja, Eva tinha a informação. Eva sabia qual era a vontade de Deus.
Eva tinha a instrução, ok? Certo? Não há dúvida. Porque você pode pensar assim, mas Deus foi culpado. Não, Deus não foi culpado. Foi dada a informação. Eu quero dizer que na sua casa, existem coisas boas, mas que podem machucar. Você sabia? E muitas vezes quando você tem filhos pequenos, você até se organiza, né? Quando tem criancinha pequena, começa a caminhar, você começa a comprar aquelas protetores de armário para não abrir, aquelas para colocar nas pontas das mesas para a criança não bater a cabeça, protetor de tomada para não tomar choque. Não é verdade isso? Você não ensina para suas crianças a não pegar nas facas, para não colocar nada dentro da tomada, você ensina, certo? Mas você não pode ficar sem a faca, você não pode ficar sem a tomada, você não pode ficar sem os armários, você não pode ficar sem as mesas. Era necessário. Então, queridos, você muitas vezes está nesse mesmo papel de ensinar os seus, da mesma forma como nós ensinamos a palavra de Deus para as pessoas, para que elas não venham cair em pecado, certo? E vão se machucar. Claro, logicamente, eu estou falando agora de uma vida adulta, vão se machucar por quê? Porque suas vidas não serão prósperas, certo? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A serpente mentiu? Não, a serpente não mentiu. Num ponto de que realmente, quando Adão e Eva comeram, eles não morreram fisicamente, mas começou a perderem a prosperidade. Você vai entender isso. Quando o pecado entrou neles, não pelo fato de a fruta entrar na vida deles, mas pelo fato de tocarem na fruta, morderem a fruta, tudo isso veio a ser pecado, porque pecado é tudo que vai contra a vontade de Deus. Daqui a pouco eu vou colocar também o que o dicionário fala, ok? Então, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Queridos, qual era a prosperidade de Adão e Eva? Eles não tinham necessidade de ter esse conhecimento do bem e do mal. Por que as escrituras falam que nós devemos ser como criança? Porque criança, ela não tem essa situação. Ela vive entre o bem e o mal, mas ela não faz esse discernimento. Na verdade, somos nós que discernimos pelos pequeninos, certo? Você que teve filhos, né? Pode ser que hoje os seus filhos estejam grandes como os meus, mas quando eram bem pequenininhos, você ia ensinando, você ia trazendo as informações, a proteção, mas a criança muitas vezes erra sem saber que está errando, certo? Vamos lá. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, Adão e Eva tinham as informações, a vontade de Deus, o querer de Deus. Eles estavam num lugar próspero. A prosperidade espiritual, que eu estou falando agora, certo? Claro que eles tinham tudo que supria as suas necessidades físicas. Por isso que eu volto a dizer, quando você alimenta o seu espírito da palavra de Deus, da vontade de Deus, e você age pela vontade de Deus, você começa a se tornar próspero, ok? Jesus disse que iria para o céu e lá haviam mansões celestiais, mas se não houvesse, ele prepararia as moradas, certo? Ruas de ouro, mar de cristal, maravilhoso, próspero, certo? E veja que, uma vez quando criança eu perguntei para o meu pai, por quê? Porque as ruas são de ouro. E meu pai disse assim, filho, o ouro ele tem muita importância para nós aqui, mas lá no céu é calçada. Olha que riqueza de sabedoria que meu pai passou para mim, né? Porque muitas vezes nós olhamos as coisas e nós damos um valor
que para Deus não é assim, né? Não é o maior valor de Deus somos nós, é eu e você. Não adianta nada uma rua de ouro no céu, um mar de cristal no céu, se nós não estivermos lá pela vontade de Deus, pela vontade de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, certo? Então, a importância que Deus dá a cada um de nós, este é o valor. Deixa eu passar aqui adiante. O que é pecado? Então, o dicionário diz que é desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. Então, isso é pecado, né? São faltas, são erros, são a desobediência. E aí eu estou falando a Deus. Lembra daquela frase que eu coloquei quando eu falei o que é prosperidade? Agora veja que eu complementei aí, né? Até a parte, a primeira parte ali, que não está em negrito, estava lá na outra. Mas agora eu coloquei em negrito um acréscimo para que você entenda. O corpo e a alma de Adão e Eva estavam abundantes de alimentos e informações, mas de livre e espontânea vontade comeram o que não precisavam, indo contra as preciosas informações recebidas diretas de Deus. Sabe o que mais me dói, queridos? É que muitas vezes alguns irmãos, quando vêm se aconselhar comigo e falam de cometer alguns pecados, eu às vezes pergunto assim, mas era necessário isso? Era necessário isso? Sabe, quando a pessoa é casada, ela tem a sua esposa, tem o seu marido, para que procurar sexo fora do casamento? Você tem um sexo ali no seu casamento. Para quê? Você já é próspero nisso. Mas o que acontece? É o que o diabo vai colocando, uma informação errada, uma informação distorcida. E você começa a se encantar pelos seus olhos, você começa a se encantar pelo que você ouve. E aí você cai no pecado. Querido, nós temos que ser prósperos pela palavra de Deus, certo? Eles não precisavam daquilo. Eles não precisavam daquilo, mas eles escolheram. Olha, veja bem o que aconteceu. Gênesis 3, 17 e 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Queridos, lá se foi a prosperidade. Lá se foi a prosperidade. Não estou falando que nós não podemos ser prósperos hoje. Eu estou falando daquele momento, ok? Acabou a prosperidade, porque na balança de Deus o homem escolheu o pecado, escolheu desobedecer a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, a nossa prosperidade vai embora. Eu quero que você entenda bem isso. Entenda isso. A nossa prosperidade está vinculada a fazer a vontade de Deus. Certo? Não era assim com o povo no Velho Testamento. Serviam a Deus, os inimigos eram derrotados. Não serviam a Deus, os inimigos vinham e tomavam suas cidades, seus bens, né? Seus alimentos. Muitas vezes levando homens e mulheres e crianças como escravos, ok? Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Queridos, veja bem, duas coisas acontecem aí. O homem teria que agora trabalhar e produzir para ser próspero. Antes ele tinha uma prosperidade natural. E eu posso dizer até espiritual, ok? Agora ele tinha que trabalhar pela prosperidade. Isso mudou? Não mudou. Nós continuamos tendo que trabalhar. Nós continuamos temos que produzir, certo? Mas veja bem, espiritualmente,
Deus tem nos dado todas as condições para nós darmos, com o entendimento da palavra de Deus, o verdadeiro valor à palavra de Deus, à vontade de Deus. E a segunda coisa, vai morrer, tu vai voltar ao pó. Acabou a prosperidade da vida. Por isso que Jesus vem e restaura isso. Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. Certo? Olha só, queridos, a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, automaticamente começa a prosperar. Eu vou repetir, quando você faz a vontade de Deus, automaticamente começa a prosperar. Por quê? Porque existem dois lados nisso. Quando você deixa de pecar, o diabo não pode mais tocar em você, certo? O diabo ele não tem mais poder sobre brechas espirituais. E aí você já começa a ganhar nesse ponto, porque ele não pode mais roubar de você. A palavra de Deus diz sobre o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, o gafanhoto migrador, tudo isso para te roubar. E a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, vida em abundância, certo? Veja aí, 1 João 2,17 diz o seguinte: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Qual é a primeira prosperidade que nós vamos receber? A eternidade com Cristo, ok? Vida eterna. A segunda coisa, Mateus 6, 9, capítulo 6, verso 9 ao verso 11. Eu só peguei 3 versículos, tá? Tem muito mais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual é a prosperidade que Deus nos garante? Que não faltará nada em nossa mesa. Nós teremos prosperidade de alimento. Da mesma forma como foi o maná, da mesma forma como foram as carnes, Quantos versículos bíblicos nós vemos no Velho Testamento, no Novo Testamento, da prosperidade pela multiplicação, pela proteção de Deus, por Deus trazer o mantimento para aqueles irmãos e aquelas irmãs. E o terceiro está em Salmo 143, 10, que diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Aí eu estou falando da palavra de Deus, da informação que a Bíblia nos traz, para que nós sejamos guiados pelo bom Espírito, o Espírito Santo de Deus, num terreno plano. O que significa um terreno plano? Que nós não vamos ter problemas de descidas e subidas. Isto também é prosperidade. Quando você anda num terreno plano, você não se cansa tanto quanto um terreno que seja esburacado, um terreno que vai subindo, um terreno que vai descendo, um terreno mole, sei lá. Eu estou aqui viajando em todos os planos de terrenos que nós podemos ver. Muitas vezes você está na cidade andando com o seu carro e as ruas estão esburacadas. Ruim isso, né? O que acontece? Esse problema de buracos nas ruas começa a prejudicar o seu carro. Daqui a pouco você tem que consertar o seu carro antes da hora, trocar alguma peça. Por quê? Porque não era um terreno plano, certo? Olha aqui, queridos. A vontade de Deus. Quando você não faz a vontade de Deus, o pecado jaz à porta. Jonas 1:8-15. Aí eu vou falar sobre
este testemunho aqui da vida de Jonas. Olha o que aconteceu. Eu sei que você conhece a história, né? Jonas na barriga do grande peixe, né? Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Veja, queridos, Jonas sabia qual era a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém pode dizer: eu caí no pecado porque eu não sabia. Queridos, existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade pela ignorância de não conhecer a palavra de Deus. Mas veja bem, a pessoa mesmo sem Cristo, a pessoa que não lê a Bíblia, ela sabe o que é certo e o que é errado. Isso já está dentro de você, porque querendo ou não, todos nós temos o Espírito que veio de Deus, certo? Certo? Todos nós temos corpo, alma e espírito, o sopro de vida, certo? Então, todos nós temos esta natureza, um pouco da natureza divina, onde nós temos consciência. É óbvio que quando não tem ação do Espírito Santo, a pessoa não é lembrada, porque o Espírito Santo é o que lembra as Escrituras, que lembra as palavras de Cristo, certo? Por isso o perigo de uma igreja sem o Espírito Santo e de um cristianismo sem Cristo, né? Olha só o que diz aí. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Queridos, eu não quero trazer aquela situação de que muitas vezes, quando algo está acontecendo de errado na sua vida, é porque você está em pecado. Mas eu não posso excluir isto também, porque também pode estar acontecendo isto, certo? As lutas que nós temos são uma por estar fazendo a vontade de Deus e o diabo vem contra, ou por estar fora da vontade de Deus e o diabo toma conta, certo? Bem claro esta frase, né? Meu pai falava esta frase e eu aprendi com muita clareza, né? Então, Jonas sabia. E olha a postura de Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Por que Jonas sabia disso? Deixa eu só esclarecer uma coisa. Jonas ia morrer? Ia. E todas aquelas pessoas no barco iam morrer? Iam. Então o que Jonas escolheu? Bom, pelo menos morre só eu e eles serão poupados. Certo? Jonas sabia. Jonas sabia. Jonas fez uma escolha, né, para que aquelas pessoas não fossem prejudicadas por causa do seu pecado, por causa do seu erro. E nós temos que perceber que os nossos erros, as nossas palavras erradas, as nossas atitudes erradas, dentro da família, dentro da igreja, dentro da empresa, nas ruas, na sociedade num todo, se você começar a falar coisas erradas, você vai prejudicar as pessoas e as pessoas poderão estar morrendo por causa de você. Mas se você se posicionar na sociedade, na família, como alguém
que se doa como Jesus se doou pela sua igreja, como Jonas se doou por essas pessoas do barco, né, se entregou, então você será uma pessoa dentro da vontade de Deus. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Veja, aqueles homens ainda tinham um coração muito bom. Eles não queriam jogar Jonas no mar. Eles não queriam, mas era necessário. Era necessário. Eles pediram misericórdia, mas era necessário, porque Jonas estava contra a vontade de Deus. Era para ir para Nínive, e ele estava indo num caminho totalmente contrário. Lembram? Pecado e prosperidade, vontade de Deus está no meio. Qual é o caminho que você está escolhendo? A vontade de Deus te traz a prosperidade, tanto que nós sabemos no texto que Jonas acabou indo para Nínive, pregou e toda Nínive se converteu dos seus pecados para a vontade de Deus. Ou seja, houve prosperidade. Mas nesse momento, Jonas está tomando o caminho contrário, o caminho do pecado. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. É imediato. A prosperidade veio imediatamente para aqueles homens que jogaram Jonas ao mar. O mar acalmou e eles viveram, e eles deram continuidade à sua vida. Então, queridos, veja como é rápido a prosperidade de Deus. Quando você sai do meio do pecado, quando você deixa as coisas que não são de Deus para trás, certo? Aí está então o que eu prometi para vocês, esta balança, né? Esta gangorra, vamos dizer assim, da vontade de Deus. Veja aqui embaixo ali do triângulo ali embaixo, a decisão é sua. A decisão é sua, ok? De um lado a prosperidade, de outro lado o pecado. Quando você diz sim à vontade de Deus, você prospera. Quando você diz não à vontade de Deus, vem a desobediência e o pecado se estabelece, e aí o diabo toma conta, e aí uma série de coisas ruins começam a acontecer na sua vida. Ok, queridos? Eu quero orar por você neste momento. Amém? Assim como você está ouvindo esta mensagem, eu quero que você... eu até aconselho, né? Muitas vezes você ouve a mensagem, ok? Você captou aquilo que foi mais importante, e normalmente isto acontece de pronto, né? Quando se estabelece um primeiro contato com alguma coisa, vai chamar a atenção algumas coisas mais importantes, até que você está precisando. Mas se você ver o vídeo novamente, e muitas vezes pausando, pegando a Bíblia, acompanhando, anotando, né? Você vai começar a aprender. Porque eu não estou simplesmente fazendo uma pregação num culto de domingo, de algumas horas, né? Apesar de aqui ser alguns minutos, nunca passando de uma hora, a não ser quando são pregações que eu fiz fora, de você é um estudo, não é simplesmente uma pregação, é um estudo. E estudar
Você sabe muito bem, você que já estudou, né? Primeiro grau, segundo grau, faculdade, enfim, pós-graduação, mestrado, todos esses estudos, cursos, né, que você fez. Agora tem muito curso online, né? Nunca vi tanto curso online sendo oferecido pelas redes sociais. E você tem que anotar, você tem que ler, você tem que estudar. Então eu peço a você, estude isso, volte, né, no texto, comece a estudar, porque é muito importante. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eis a Tua palavra. Não é a minha opinião, não é a opinião de outro homem ou de outra mulher, não. Na verdade, Senhor, é a Tua palavra. William Bolt, que foi um pastor metodista que fundou o Senhor Exército de Salvação, ele falou há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, sobre esses 6 perigos que a igreja enfrentaria no século XX e após o século XX. E nós temos visto isto. Senhor, que nós venhamos estabelecer sempre a Tua vontade para sermos prósperos pela Tua vontade. Senhor, que venhamos aprender a estabelecer metas espirituais, dia após dia, crescendo em oração, crescendo em leitura da palavra, crescendo em adoração, crescendo em falar do Teu amor às pessoas próximas, crescendo em ajudar, em auxiliar os nossos irmãos na fé. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero colocar aí para você, deixa eu colocar aqui, só um momentinho. Pronto, tá aí, gente. Deixa eu falar algo importante neste momento, tá aí. Você tem total liberdade de entrar em contato por este número de celular, certo? Mas esse número de celular, ele não é o meu, assim, ele é do Instituto Social e Mais. Ele, na verdade, ele é usado como está escrito aí, como Pix do IMAIS, para você poder fazer uma transferência de qualquer valor, e aí eu boto aí ao lado, qualquer valor é muito bem-vindo, mas não é um telefone de contato para que você peça orações, né? Isso é um outro número de telefone que você tem aí na descrição do canal. Mas também eu quero pedir a gentileza que quando você escrever para mim, tanto no e-mail quanto pelo WhatsApp, você não fique perguntando, você já coloque o que você precisa, certo? Seja direto. Por quê? Porque eu vou dizer para você, eu recebo muitas mensagens. Muitas mensagens. Veja que o canal tem 830 e alguma coisa de inscritos. Mas eu quero trazer uma informação para você que muitas vezes você não sabe. Normalmente, o número é 4 vezes o valor dos inscritos. Porque tem muita gente que assiste, mas não se inscreve. Tudo bem, por mim, eu não me importo com o número de inscrições, tá? O importante aqui é você ouvir a mensagem. Seja ela por completo, seja ela por 1 minuto, 2 minutos, porque a escolha é sua, né? Se você quer ser próspero, você busca a palavra de Deus, né? Eu não estou falando que você é obrigado a ver todos os vídeos por completo, mas a prosperidade vem pela palavra de Deus, pelo ouvir a palavra de Deus, né? As escrituras falam disso, a salvação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, escreva, seja direto, não fique perguntando, né? É o pastor Carlos? Não é o pastor Carlos? Que se está ali o telefone, é porque sou eu. Então seja direto, tá? Porque eu leio rapidamente e eu vejo que você está fazendo uma pergunta e outra pessoa já está pedindo uma oração. Quando a pessoa pede oração, eu oro na hora,
certo? A pessoa pede um conselho, eu busco na palavra de Deus e envio, certo? Então, seja mais direto. Essa semana eu fiquei muito entristecido porque alguém, onde eu não respondi, porque não fez nenhuma pergunta, eu vi que a pessoa estava braba e a pessoa disse, esse canal é só para pedir dinheiro. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa enviar nada, você não precisa dar nada, ok? Ok? Você não precisa dar nada. Eu coloco porque eu acho um lugar propício às redes sociais para você mostrar o que está sendo feito, certo? Você não precisa enviar nada. E eu vou até abrir aqui o meu coração. Se eu contar os valores que as pessoas que estão inscritas no canal enviam, não dá muita coisa, certo? Não dá para a gente passar um mês, ok? Mas eu agradeço a você que tem enviado e até eu fico... gente, isso até vai ir contra o que o mundo prega, tá? Eu fico tão feliz quando eu vejo alguém enviando R$1. Porque lembra que nos vídeos anteriores eu sempre faço a campanha do R$1. Você tem R$1? O que é R$1 para você? Para nós é muito, né? Então eu fico mais feliz quando a pessoa manda R$1 do que quando a pessoa manda mais. Obviamente, isso é uma coisa que até você pensar, esse pastor é perturbado. Não é, queridos. Eu quero dizer que essa minha alegria é a mesma alegria de Jesus quando viu aquela viúva colocar 2 moedinhas no gasofilácio. Por quê? Porque na verdade aquilo ali era algo muito maior, certo? Então, queridos, não faça isso, não envie mensagens dizendo que o nosso canal só serve para pedir dinheiro, tá? Assista, fique tranquilo, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Nem a assistir, nem a concordar, nem enviar dinheiro, nem gostar de mim, certo? A única coisa que eu peço a você é que você dê a oportunidade de Deus falar no seu coração, ok? Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amém, queridos? Glórias a Deus. Amados, não se esqueça de se inscrever no canal. Clique aí no inscreva-se, clique no sininho, dê o seu like, tá? E um principal é que você, se você gostou desta mensagem, primeiro, assista também as outras, né? Porque o canal vai prosperando com o tempo. E essa prosperidade, ela vem, né, a cada semana um vídeo. Temos aí mais de 60 vídeos. Pastor, vou ter que assistir 60 vídeos. Não, você vai assistindo, e muitas vezes você vai ser pego de surpresa, porque normalmente a gente olha o tema. O tema me interessa, o tema não me interessa, queridos, não é assim que funciona. Às vezes o tema supostamente não te interessa, mas dentro do tema vai trazer algo que vai te interessar muito. Um testemunho, uma oração. A oração sempre será boa. Então, é importante que você assista os vídeos, ok? Passe os vídeos para os seus irmãos na fé, para os seus familiares, para os seus amigos nas redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail, sinal de fumaça, né? Qualquer forma que você possa enviar estes vídeos. Veja, se a pessoa gostar ou não, não é você que vai tomar essa decisão, certo? Mas a decisão de você enviar é importante, ok? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu estou aqui à sua disposição para orar para você, para lhe aconselhar, certo? Ok? Então, novamente eu vou dizer, se você quiser falar comigo, mande uma mensagem, o mais resumida possível. Pastor, peço oração por fulano, fulano, fulano. Pronto. Não conte uma história antes, né? Pastor, quero um conselho. Isso.
Ponto. Pastor, o que quer dizer o texto tal? Ponto. Certo, gente? Porque facilita o meu trabalho, porque senão eu não consigo atender nem os membros da igreja onde eu sou pastor e nem sequer as centenas de mensagens que eu recebo semanalmente, ok? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fique aí com o vídeo do Instituto Social e Mais. E lembre-se, você não é obrigado a enviar nada, mas uma coisa você é obrigado: orar por nós. Deus ricamente te abençoe.